Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Adriana, de Língua Portuguesa, da Unidade Norte Matutino. Olá, amores, tudo jóia? Eu sou a professora Ângela, de Língua Portuguesa também, Taguatinga Matutino. E eu, galerinha, sou a professora Janaína, da Asa Sul e de Taguatinga Vespertino. Oi, meus amores, eu sou a professora Kênia, também do 8º ano Língua Portuguesa, da Unidade Norte Vespertino. Oi, meu povo! Aqui quem fala é a professora Mônica, da Unidade Taguatinga Matutino. Somos a equipe do 8º ano de Língua Portuguesa da Escola da Sua Vida. Aê! Muito bom! Meninos, olha só, nós estamos aqui reunidos para auxiliá-los em uma atividade que vocês terão que realizar. Essa semana foi apresentado para vocês a proposta da realização de um podcast avaliativo. Avaliei 15 pontos e nós resolvemos nos reunir, a equipe de língua portuguesa do 8º ano, para auxiliar vocês, para facilitar esse processo. Como que vocês podem fazer essa gravação? Quando nós passamos a atividade para vocês, nós falamos que vocês terão que cumprir tópicos, né? Tem tópicos para você trabalhar no seu podcast, há uma sequência para você trabalhar. O primeiro ponto que vai ser trabalhado vai ser a vinheta, é a abertura do seu podcast, tá? E lá está especificado que a sua vinheta tem que ter até 10 segundos. Tá sendo projetado para vocês aí um exemplo, né, de como que você pode, né, Meninos, só compreendam algo assim, que na verdade o que a gente quer mostrar para vocês é o meio que você vai utilizar para encontrar a sua vinheta, né? Deu um probleminha aí no som, mas tá tudo certinho. O que que acontece? Você vai no YouTube, coloque lá a vinheta, procure a vinheta da sua preferência, foi proposto a vocês, né? Foi sugerido que a abertura seja temática, é um livro regionalista, então para ficar mais interessante ainda, você faz aquela vinheta de 10 segundos, tá? Que seja regionalista, a forma mais adequada que a gente procurou facilitar para vocês, foi vocês procurando no YouTube, tá? E aí, logo após você colocar a sua vinheta, você vai se identificar. Você vai falar qual é o seu nome e qual é a sua turma. Ângela. Bora lá, amores. Então, algo importante também é a nossa propaganda, né? Ela entra como um item aí que está sendo avaliado. A gente tem de pensar o seguinte, não tem uma ordem determinada, fixa. Você vai incluir a propaganda no momento que você achar mais conveniente, tá bom? O que você precisa saber é que o tema da sua propaganda é voltado à literatura, beleza? Outra questão, uma sugestão. Olha só, lembra da trilha sonora? Sugestão é, você pode usar a sua trilha sonora como fundo, baixinho, contanto que não atrapalhe a propaganda, ou você também pode usar para intercalar. Terminou um assunto, uma ideia, antes de começar a propaganda, você coloca a trilha sonora rapidinho, só para a gente dar um destaque para a nossa propaganda, beleza? Agora, como que você vai fazer essa propaganda, né? Às vezes a gente tem dúvida também. Tudo é gravado, é o áudio mesmo, tá bom? Não precisa se preocupar com imagem porque não tem, é um podcast. Como é voltada à propaganda, você pode fazer o quê? Você pode criar, né, usando a sua criatividade, uma propaganda sobre literatura, ou você pode usar acontecimentos, fatos que já existem, projetos de literatura, campanha de incentivo à leitura. Se você pensar também em contadores de história, por exemplo, né, ou o projeto de leitura da nossa escola. Nossa escola trabalha um belo projeto de literatura. Então, ficam as dicas para vocês, beleza? É isso. É isso aí, Ângela. E você falou em trilha sonora, né? O nosso podcast pode ter uma trilha sonora. Na verdade, é o recomendado. Quanto mais a gente trabalha com a questão desses recursos sonoros, fica mais atrativo. Agora, a gente também tem que saber dosar, não pode ter um exagero, tá bom? Então, o que vocês podem fazer? A trilha sonora, ela pode entrar, como a Ângela falou, em um intervalo entre um tópico e outro, ou você também pode utilizar um dos tópicos que será desenvolvido e colocar um fundo musical, tá? Obviamente, você vai escolher essa trilha sonora de acordo com o nosso tema. Vocês vão ver que vai ficar muito interessante. Então, façam isso.
na hora que vocês forem montar o roteiro, planejem também qual será a trilha sonora. Vocês vão ver que vai ser um trabalho muito legal, viu? É com você, Kênia. Isso mesmo, muito bem, Jana. Eu acho que está ficando muito claro aí para eles. Outro ponto, meus amores, em relação ao roteiro de vocês, é a apresentação da obra em análise. Vocês, né, vão estar com esse livro para fazer o roteiro de vocês, isso mesmo. E aí, o que vocês vão fazer nessa apresentação? Vocês vão falar o nome do livro, vocês vão apresentar a autora, né, que é a Odete de Barros Motti. Você pode até procurar alguma informação, alguma curiosidade sobre essa autora, alguns outros livros que ela tenha feito, que ficou marcado na literatura, mas de uma forma bem breve. E colocar também a editora, né? É importante vocês colocarem a editora aí dessa obra. Além disso, quando você for apresentar, você também precisa fazer um breve resumo da obra. É esse o tema, é esse o assunto principal do seu podcast. Então, depois que você leu toda a obra, você vai selecionar os principais fatos, desde o início da história até o final. Então, você vai pegar os principais pontos, aquilo que foi mais relevante para a leitura, para poder apresentar no seu podcast. Afinal, é o conteúdo principal. Combinado? Com você, Mônica. É isso mesmo, galerinha. Eu acho que tá ficando bem fácil de fazer esse podcast. Vocês vão fazer sucesso com eles, né? Mas, além disso, a gente tem alguns pontos muito importantes que devem constar no seu roteiro aí, no seu podcast. Um deles é fazer comentários sobre os aspectos sociais, regionais, presentes na obra. Ou seja, você tem que apontar ali para a gente, exemplificar com elementos do texto, coisas que aconteceram que citem esses aspectos gerais, esses aspectos sociais que envolvem a história do Justino, certo? É importante citar questões do nosso próprio Brasil, citar a questão da fome, a questão da miséria, que ele sofreu tanto lá na história. Ah, preste atenção. Se você tiver um convidado, seria muito legal se nesse momento você chamasse ali para que ele pudesse interagir, dando a opinião dele nesse momento. Criar um diálogo, uma interação, uma coisa bem dinâmica, tá? Além dessa informação, também precisa constar uma apresentação de uma visão crítica sobre as dificuldades enfrentadas pelo Justino no decorrer da sua trajetória. Então, não esquece, tá, de citar ali todas as dificuldades que ele passou, a questão de perder os pais tão cedo, a questão da miséria, da desigualdade social, da fome, de todas as dificuldades que ele enfrentou no seu percurso para alcançar o seu grande objetivo. Beleza? Agora é contigo, Ângela. Ok, amores, olha, vocês devem ter ouvido aí um cachorrinho, né? Mas faz parte da nossa realidade. A gente está em casa fazendo o possível, como vocês estão em casa, então acontecem esses detalhes, é a nossa vida, a nossa rotina, como vocês têm a de vocês. Amores, falando nos tópicos importantes, não tem como a gente esquecer a Dona Severina, tá certo? Então, um dos tópicos que vocês vão comentar, com certeza, é sobre ela. Vocês vão tentar mostrar pra gente por que ela foi importante na vida do Justino, o que ela fez para ajudá-lo, como que era a relação dos dois, fechou? Então, isso é importante que vocês acrescentem aí também. Janinha, bora lá! Vamos lá. Agora vem o último tópico a ser desenvolvido, tá? Revelar o papel da escola na vida das pessoas. Como a Mônica disse, se você tem um convidado, esse também é um momento muito legal para ele participar, tá? A gente sabe da importância da escola na vida das pessoas. E a gente também sabe o quanto a escola pode mudar a vida das pessoas, assim como aconteceu com o nosso personagem. Então, uma dica para vocês. Pesquisem antes, quando vocês forem organizar o roteiro, alguma história de alguma pessoa, alguma história real mesmo, para você relatar no seu podcast. E aproveita para instigar o seu convidado para falar, para dar opinião. Isso vai ser muito legal. Terminou esse tópico, para onde você vai? Você vai finalizar o seu podcast. Você pode jogar a sua vinheta de finalização, você pode agradecer o seu ouvinte e fecha aí com chave de ouro. Só que a Mônica tem uma dica para vocês aí, na gravação desse material. Vai lá, Mônica.
Galerinha, a gente sabe que não tem nenhum profissional aqui de edição, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, eu vou explicar de uma forma bem amadora para aqueles que têm uma certa dificuldade, né, de mexer em aplicativo de edição e coisa e tal. Então, aqui, ó, você tem o seu celular, onde você vai gravar o seu podcast. É ideal que você grave em formato de vídeo. Por quê, professora? Porque o Google Sala de Aula não aceita o formato áudio. Então, a gente precisa do formato de MP4, tá? Tenho aqui o celular, tô lá no vídeo, tampo a minha câmera, né? E começo a gravar o meu podcast. A vinheta eu posso projetar em outro aparelho telefônico. Eu coloco aqui, ó, junto, bem pertinho de onde sai o áudio aqui e onde capta o áudio aqui, e você consegue gravar a sua vinheta e a trilha sonora em todos os momentos ali que você for precisar, beleza? Então, assim, qualquer dificuldade que vocês encontrem nesse percurso aí até finalizar o trabalho de vocês, mandem para a gente no mural, falem para a gente durante as aulas ao vivo, que a gente está aqui disponível para ajudá-los. E, claro, aquele que manja muito de edição, que saca muito de todos esses paranauês aí, você pode simplesmente ajudar os seus colegas também, dar dicas. A gente precisa ajudar uns aos outros nesse momento, tá bom? Meninos, só fazendo um lembretezinho, que nós passamos para você o passo a passo, né, de como você deve realizar o seu podcast. Mas lembrando de um detalhe bem importante, você deve ser bem objetivo. Por quê? Todas essas informações têm que caber em um podcast de 2 a 3 minutos. Então é importante que você grave, ouça, né, para ver se deu o tempo certinho. Se passar um pouquinho, não tem problema, mas é importante que você se organize em relação a esse tempo, tá bom? Então, assim, acredito que a gente se reuniu, conseguiu tirar as dúvidas de vocês, passar algumas informações importantes, não é mesmo, Ângela? Isso, amores. E olhem só, é importante a gente destacar aqui no finalzinho o envio, né? Tem alguns alunos se preocupando. O envio é o mesmo método que você estava utilizando para mandar as fotos para a gente, entrando lá na atividade, da mesma forma. Então, não foi uma atividade feita para a gente se preocupar. Vai ser algo muito tranquilo. Fechou? E, gente, para finalizar, é interessante lembrar a data de entrega, hein, galera? Esse trabalho precisa ser enviado até o dia 4 de maio. Não pode passar dessa data. Combinado? Então, depois dessas dicas, corre rapidinho, chama seu convidado e começa a gravação. Para o dia 4 ele está prontinho. É isso aí, pessoal. Tchau, galerinha. Beijo, tchau, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, menino. Até mais.